Um projeto chamado Aura de engajamento comunitário para monitorar e participar. Saudações, caros internautas, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do ciclo de entrevistas que conduzimos aqui com a coordenadora do programa AONA, no sentido de perceber até que ponto este programa tem trazido mudanças positivas nos municípios onde é implementado. Então, sejam bem-vindos a esta edição, no qual eu convido aqui a coordenadora, primeiro para se apresentar e falar um pouco deste programa. Saudações, caros internautas. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Eu sou Natasha Fidel Remy, sou a coordenadora regional norte da URFAD, que é a Organização para a Promoção da Paz e Desenvolvimento Humanitário, e em específico coordenadora do programa AONA, que é o Programa de Engajamento do Cidadão para a monitoria dos programas de governação municipal na região norte, financiado pela União Europeia. Este programa está sendo implementado pela URFAD, em parceria com a Associação Comunitária Moquaba, e passa por 6 municípios, neste caso, 4 municípios da província de Nampula, um município da província de Niassa e um município da província de Cabo Delgado. Muito obrigado. Aí ficou o resumo do que é o programa AONA. E nesta edição nós vamos dar uma continuidade da discussão que tivemos na edição anterior, que era relacionada ao funcionamento dos espaços de diálogo. Na edição anterior nós falamos dos espaços formais e nesta edição queremos nos debruçar e concentrar-nos naquilo que são os espaços informais. Então, para começar, eu vou colocar algumas das questões. Doutora, nós falamos muito aqui dos espaços formais. Falamos de audiências, falamos de presidências abertas, falamos do provedor municipal, falamos do observatório municipal, também falamos da planificação participativa, do orçamento participativo, falamos do conselho consultivo, e também falamos das sessões do Conselho Municipal, falamos semelhantemente das comissões de serviços da Assembleia Municipal e aí finalizamos falando da Assembleia Geral do município, né? Nesta edição, nós queremos falar dos espaços alternativos, né? Sabemos que nesses espaços que falamos, esses tais formais, que são previstos por lei, eles trazem consigo muitas restrições e o acesso a elas é, de alguma forma, difícil, né? Então, quero saber quais são estes outros espaços alternativos. Pode aqui mencionar os espaços alternativos que nós temos nas autarquias municipais que permitem maior participação do município? Os espaços alternativos, ou seja, informais, são espaços em que o cidadão procura para poder expressar aquela que é a sua opinião. Como muito bem disse, os espaços formais carecem de alguns procedimentos para a sua efetivação. E mencionar taxativamente quais são esses espaços alternativos. Temos o diálogo comunitário participativo, temos o próprio diálogo comunitário, temos cartão de pontuação comunitária, temos agenda comunitária, temos o desenvolvimento comunitário. Portanto, são alguns espaços alternativos que o cidadão procurou para poder fazer parte do processo de governação. Ok. Em seguida, nós queremos perceber como estes espaços funcionam. Começando pelo espaço de diálogo comunitário participativo. Como é que funciona este diálogo? O diálogo comunitário participativo tem um conjunto de fases para que possa ser efetivado. Importa também referir que o diálogo comunitário participativo surge de uma união entre o CPC, que é cartão de pontuação comunitária, e o próprio diálogo. Exatamente, e o próprio diálogo que traz a questão do diálogo comunitário participativo. Okay. E especificamente falando
O primeiro passo é a questão da pesquisa, pesquisa-ação, onde nós coletamos alguns dados, claro, né, partindo do princípio da mobilização, sensibilização das pessoas que farão parte deste diálogo, e posteriormente vai-se a fase de capacitação, né? Nós pesquisamos o estado atual e vamos já capacitar os cidadãos, não só os cidadãos, mas também as autoridades, com base nos problemas, mas também em conhecimentos ao longo da pesquisa. Exatamente, não só nesses problemas, mas também em conhecimentos, para que em casos de uma sentada, de uma sessão, ambas as partes possam estar, primeiro, conscientes do que a lei diz e, segundo, quais são os mecanismos de correção desses problemas. E, posteriormente ao processo de capacitação, temos a fase do agrupamento, onde nós agrupamos os munícipes, claro, seguindo várias dimensões sociais, várias frentes sociais. Falo de jovens, mulheres, funcionários, empresários, empreendedores, ou seja, várias camadas sociais para que possam fazer parte desses... Como é que é? Eu chamaria de forças, né? De modo que pessoas com mesmas necessidades possam pensar soluções dessas necessidades. Exatamente. E como disse, não só do lado da comunidade, mas também temos do lado do executivo, onde no município também criamos um grupo para que seja o grupo direto desta interação entre o cidadão e o município. E posteriormente à fase de criação de grupos, vamos à fase de levantamento de problemas, em que do lado do cidadão, através do grupo criado, vão identificar os problemas depois do processo de mobilização, consciencialização, capacitação, onde nós transmitimos ferramentas para que os cidadãos possam identificar da melhor forma os problemas e também colocar a limitação em termos de prioridade, né? E da mesma forma também passamos do lado do Conselho Municipal, em que este grupo do Executivo vai também avaliar até que ponto temos o cumprimento do próprio programa, quais são os problemas. E, posteriormente, já vamos à fase mais importante, que é a fase do diálogo, que é a fase da sessão conjunta, em que ambas as partes, trazendo os seus problemas, já discutem as soluções alternativas de forma conjunta, de forma inclusiva. E por via deste debate, alguns documentos, neste caso, são elaborados. Especificamente falo do documento de posição, falo do plano de atividade em si para ser implementado, falo do relatório. Portanto, são esses passos que permitem que este diálogo comunitário participativo... E falou de um termo que me parece não comum, né? Que é o termo documento de posição. O que significa isso? O que é um documento de posição? O documento de posição é aquele que transmite a responsabilidade do município e transmite a responsabilidade do cidadão em função daquilo que surge do debate realizado. Pode nos dar um exemplo de uma posição? Se nós realizamos o DCP em função do problema de estrada, por exemplo, ou problema de saneamento, e o cidadão diz que nós, como cidadão, vamos apoiar, por exemplo, a questão do saneamento em baldes de lixo. O município diz que nós, como município, também vamos garantir primeiro a fiscalização, vamos garantir que estes baldes de lixo possam ser removidos, caso estejam cheios, frequentemente. Portanto, é uma posição que o município traz, é uma posição que o cidadão traz. Estas expressões vão ser escritas e, por sua vez, monitoradas com o plano de monitoria e avaliação. Excelente. E como é que o DCP é diferente do CPC? O DCP é diferente do CPC porque o CPC traz mais o lado de pesquisa, traz mais o lado de consulta. E CPC quer dizer o quê? CPC quer dizer cartão de pontuação comunitária, em que nós temos cartões em que vai-se à comunidade, faz as consultas,
E as pessoas vão apresentando os cartões em função do nível daquele problema. Ok. Se para o Dr. Tomás o problema é prioritário, vai levantar uma determinada cor do cartão. E quantas cores Se são? para... Nós temos normalmente 4 cores. O que é que essas 4 cores significam? Nós temos o vermelho, que é nenhum. Temos o amarelo, que é moderado. Temos o verde, que é alto, e temos o branco, que é muito alto, ou seja, muito bom. Ok. E para além do CPC, para além do DCP, também falou-nos aqui de diálogo comunitário e falou-nos da agenda comunitária. Ok. Então, pode nos falar como é que uma se relaciona com a outra? Primeiro é que para nós termos o diálogo, em parte precisamos da agenda, né? Ok. Que são os elementos que vamos discutir. Ok. E isto é mesmo agenda comunitária. Ok. Ou seja, o que é que a comunidade quer, o que é que a comunidade pretende, o que é que a comunidade traz também, porque não só devemos olhar para o lado da idilidade, mas também a comunidade traz propostas de solução. Ok. Então, a questão de agenda é mesmo os elementos de discussão Ok. que São vão os levar... pontos que vão ser considerados na Exatamente, que vão discussão. ser considerados, debatidos já no diálogo comunitário, para no final do dia termos a questão do próprio desenvolvimento comunitário, que é já a fase de implementação dessas discussões, para trazermos a sustentabilidade inclusiva, acima de tudo participativa. Ora, para terminar, eu gostaria de colocar uma questão que me interessa muito. Como é que os espaços informais se relacionam com os espaços formais? Essa era a questão. E mesmo para terminar. A relação entre os espaços formais e os espaços informais é que, primeiro, os espaços informais são espaços em que o cidadão procurou como mecanismos, né? Pelas limitações, procedimentos do lado dos espaços formais. Ok. E são esses espaços onde o cidadão sente-se mais à vontade, Ok. onde o cidadão discute com muita naturalidade sobre as questões comunitárias, questões locais, e é através desses espaços informais que alguns problemas, alguns consensos são levados aos espaços formais. A questão das audiências, a questão das presidências, ou seja, os espaços informais são pilares para os espaços formais. Exatamente. Muito obrigado, doutora Natasha. Foi um grande prazer falar deste tema de funcionamento dos espaços informais. Já aprendemos sobre a DCP, sobre a CPC, sobre o diálogo comunitário, sobre a agenda comunitária. E eu espero que os caros internautas estejam a aproveitar este conhecimento, né? E sendo o conhecimento que interessa a nós como munícipes, o caro internauta tem que se lembrar em subscrever-se a este canal como forma de contribuir para a divulgação destas mensagens, para que mais cidadãos moçambicanos e munícipes em particular possam saber sobre como podem participar nas atividades do município e como podem interagir com suas autoridades. E muito obrigado, eu sou Tomás Castilho Armando, fiquei aqui a conduzir esta edição do ciclo de entrevistas que estamos a conduzir com a doutora Natasha. Muito obrigado, até a próxima. Um projeto chamado Aura de engajamento comunitário para monitorar e participar.